Capítulo 31. Para Mallory, desde a chegada de Gary, a casa parece totalmente diferente, dividida. É uma pequena mudança, mas, nessas circunstâncias, qualquer mudança é grande. E é Dom quem mais a preocupa. Muitas vezes, quando Tom, Jules e Félix estão conversando na sala de estar, Dom está na sala de jantar com Gary. Ele demonstrou muito interesse na história do homem que arrancou os cobertores das janelas e destrancou as portas. Ao lavar roupas na pia da cozinha, usando a metade restante do antepenúltimo frasco de detergente, Mallory escuta as duas conversas ao mesmo tempo. Enquanto Tom e Jules transformam camisas de manga comprida em coleiras de cachorro, Gary explica para Dom como Frank pensava. Sempre o que Frank pensava. Nunca o que Gary pensa. Não acho que seja uma questão de um homem estar mais bem preparado do que outro, diz Gary. Acho que é mais parecido com um filme 3D. De início, o público acha que os objetos estão mesmo se aproximando. Então erguem as mãos para se proteger. Mas os inteligentes, os que prestam muita atenção, sabem que estiveram seguros o tempo todo. Dom abandonou a antipatia inicial por Gary e agora concorda com ele. Mallory acha que viu aquilo acontecer. Olha, eu não acho que essa teoria seja mais maluca do que a nossa, disse Dom a ele uma vez. É difícil, porque não recebemos mais notícia alguma, diz Dom. Exatamente. Dom passou de alguém que votou contra a entrada de Gary na casa para o único morador que se senta com ele e conversa. E conversa. E conversa. Ele é cético, pensa Mallory. É da natureza dele. E precisava de alguém com quem conversar. É só isso que essa situação significa. Ele é diferente de você. Será que você não entende? No entanto, esses pensamentos não se sustentam. Não importa como Mallory veja as coisas. Gary e Dom conversam sobre temas como histeria e a ideia de que as criaturas não causam danos a alguém que esteja preparado para vê-las. Ela sabe que Dom abraçou há muito tempo um medo maior dos homens do que das criaturas. Ainda assim, ele fecha os olhos quando a porta da frente se abre e se fecha. Não olha pela janela. Nunca se comprometeu com a ideia de que as criaturas não podem nos ferir. Será que alguém como Gary poderia, enfim, convencê-lo disso? Mallory quer conversar com Tom sobre aquilo. Quer chamá-lo confidencialmente e pedir que os impeça. Ou que ele pelo menos vá falar com os dois. Talvez suas palavras influenciem a conversa. Tornem tudo mais seguro. Sim, ela quer falar com Tom sobre Dom. Divisão. Com calafrios, ela atravessa a cozinha e olha para a sala de estar. Tom e Félix estão analisando um mapa no chão. Medem distâncias de acordo com a escala de quilometragem do mapa. Jules está adestrando os cachorros. Pare. Comece de novo. Temos que calcular qual é a média de um passo para você, diz Félix. O que estão medindo? Pergunta Mallory. Tom se vira para ela. A distância, responde ele. Quantos passos dão 1 quilômetro? Félix usa uma fita métrica para medir o pé de Tom. Se eu escutar música enquanto ando, sugere Tom, posso andar no ritmo dela. Assim, os passos que a gente medir aqui serão mais ou menos os mesmos que eu vou dar lá fora. Como se estivesse dançando, diz Félix. Mallory se vira e vê Olímpia à pia da cozinha. Ela está lavando talheres. Mallory se junta a ela e continua a lavar as roupas. Após quase 4 meses confinada naquela casa, Olímpia perdeu um pouco do seu brilho. Sua pele está pálida. Os olhos, mais fundos. Está preocupada? Pergunta Olímpia de repente. Com o quê? Com conseguir? Conseguir o quê? Sobreviver ao parto. Mallory quer dizer à amiga que vai ficar tudo bem, mas não encontra as palavras certas. Está pensando em Dom. Eu sempre quis ter um bebê, diz Olímpia. Fiquei tão animada quando descobri. Senti que minha vida estava completa, sabe? Não foi como Mallory se sentiu, mas ela diz que sim, que sabe. Ai, Mallory, quem vai fazer o nosso parto? Mallory não sabe. Os outros da casa. Não vejo, mas Tom nunca fez isso. Não, mas ele foi pai. Olímpia encara as próprias mãos, submersas no balde. Quer saber? Diz Mallory, brincando. A gente faz o parto uma da outra. Fazer o parto uma da outra? Repete Olímpia, finalmente sorrindo. Mallory, você é demais. Gary entra na cozinha. Pega um copo de água do balde no balcão. Depois pega mais um copo. Mallory sabe que é para Dom. Quando ele sai, uma música começa a vir da sala de estar. Ela se inclina para frente a fim de observar o cômodo. Tom segura o pequeno toca-fitas. É uma das fitas de George que está tocando. Félix, de 4, mede os passos enquanto Tom anda no ritmo da música. O que eles estão fazendo? Pergunta Olímpia. Acho que querem ir a um lugar específico, explica Mallory. Estão tentando achar a melhor maneira de andar lá fora. Mallory vai em silêncio até a porta da sala de jantar. Ao espiar lá dentro, vê Dom e Gary, de costas para ela, sentados nas cadeiras da mesa. Estão falando baixinho. Ela atravessa outra vez a cozinha. Quando entra na sala de estar, Tom está sorrindo. Tem uma coleira em cada mão. Os huskies estão brincando com elas, balançando os rabos. Mallory só consegue pensar na discrepância entre as ações esperançosas e progressivas que se desenrolam na sala de estar e o tom conspiratório na sala de jantar. Ela volta à pia e começa a enxaguar. Olímpia está falando, mas Mallory pensa em outra coisa. Ela se inclina para frente e consegue ver o ombro de Gary. Além dele, apoiado na parede, está o único item que o homem trouxe consigo do mundo exterior, a mala. Ele mostrou a todos o conteúdo dela quando entrou na casa, a pedido de Dom. Mas será que ela deu uma boa olhada em tudo? Algum morador fez isso? E parem! Grita Tom. Mallory se vira para ver que ele e os cachorros estão na entrada da cozinha. Os huskies se sentam.
Tom os recompensa com carne crua. Mallory volta a lavar roupa. Está pensando na mala. Capítulo 32. Ela sabia que isso ia acontecer. Como poderia não saber? Todos os sinais estavam lá desde que eles voltaram com os cães. Tom e Jules passavam 10, 12 horas por dia treinando os animais. Primeiro dentro da casa e, depois, no jardim. Cães-guia. A caixa de pássaros que está pendurada do lado de fora funciona como alarme. Exatamente para o que Tom disse que serviria. Os pássaros piaram quando Gowry chegou. Eles cantam quando Cheryl os alimenta. Sendo assim, era só uma questão de tempo até Tom declarar que usaria os cães-guia para adentrar novamente o novo mundo. No entanto, desta vez é pior, porque desta vez ele vai mais longe. Ficaram 2 dias fora para percorrer um quarteirão. Quando os veremos de novo se andarem quase 5 quilômetros? 5 quilômetros. Essa é a distância até a casa de Tom. É até lá que ele quer ir, é o único lugar que posso garantir 100%, diz ele. Tenho suprimentos lá. Precisamos deles. Band-aids, antibióticos, aspirina, curativos. O ânimo de Mallory aumenta com a menção a remédios. No entanto, a saída de Tom, e por tanto tempo, é demais para ela aguentar. Não se preocupe, disse Félix naquela mesma noite. Mapeamos tudo com precisão. Tom e Jules vão caminhar no ritmo de uma música. Uma única música. Chama-se I'll Fight for Paradise e é de um cara chamado Tony Light. Eles vão levar o toca-fitas e manterão a música tocando enquanto seguem as indicações de direção que estabelecemos. Sabemos quantos passos serão necessários para cada direção, em cada parte da viagem. Então o plano é dançar até lá? Perguntou Gowry. Que legal. Não vamos dançar, respondeu Tom, com uma entonação agressiva. Vamos andar para procurar ajuda. Tom, começou Cheryl, você pode treinar o quanto quiser, mas, se seus passos forem 1 centímetro maiores lá fora, não vai dar certo. Vão se perder. E como vão voltar, porra? Não vão. Vamos, sim, retrucou Tom. E não é como se fossemos ficar indefesos se nos perdermos, acrescentou Jules. Precisamos desses suprimentos. Você sabe melhor do que a maioria aqui, Cheryl. Você fez o último balanço da comida. Esse dia chegaria. Mas Mallory não gosta nem um pouco disso. Tom, disse ela, puxando-o para um canto, pouco antes de ele e Jules saírem pela manhã. Acho que a casa não vai aguentar se você não voltar. Nós vamos voltar. Eu sei que você acha que vai, explicou Mallory. Mas acho que não tem noção do quanto esta casa precisa de você. Mallory, começou ele, enquanto Jules dizia que estava pronto para ir, a casa precisa de todos nós. Tom, não deixe o nervosismo dominá-la como da última vez. Em vez disso, lembre-se de que a gente voltou. Vamos voltar de novo. E, dessa vez, Mallory, haja como líder. Ajude a todos quando ficarem com medo. Tom, você precisa dos remédios, Mallory, para a esterilização. Logo vai dar à luz. Ficou claro que Tom estava numa missão própria, preparado para arriscar sua vida repetidas vezes com o objetivo de melhorar a vida na casa. Da última vez, eles voltaram com sapatinhos de criança, recorda Mallory. E ela tenta se lembrar disso agora. Agora que Tom e Jules foram embora para embarcar numa caminhada de 5 quilômetros pela paisagem mais perigosa que o mundo já conheceu. Eles saíram de manhã. Félix repassou o mapa com os dois mais uma vez. Gowry os encorajou. Olympia lhes deu um pedaço de coral fossilizado que disse que sempre lhe trouxe sorte. Mas Mallory não falou nada. Quando a porta da frente se fechou pela segunda vez atrás de Tom, Mallory não o chamou. Não o abraçou. Não se despediu. Isso a aflige agora, apenas horas após a saída dos amigos. No entanto, as poucas palavras que Tom lhe disse logo antes de sair estão funcionando. Sem ele ali, a casa precisa de uma força para liderá-la. Uma pessoa que consiga se manter calma apesar de toda a ansiedade, de tanto medo justificável. Mas é difícil. Os moradores da casa não estão em um humor muito otimista. Cheryl afirma que as chances de encontrar uma criatura são obviamente muito maiores numa caminhada de 5 quilômetros do que em um passeio por 2 quadras. Ela lembra que ninguém sabe como os animais são afetados. O que vai acontecer com Tom e Julie se os huskies virem alguma coisa dessa vez? Serão comidos? Ou coisa pior? Cheryl não é a única a considerar cenários terríveis. Don sugere que um grupo alternativo se prepare para sair caso Tom e Jules não voltem. Precisamos de mais comida, diz ele. Caso eles voltem ou não. Olympia diz que está com dor de cabeça. Afirma que é sinal de que uma tempestade está vindo. E uma tempestade vai alterar as medidas de Félix quando Tom e Jules forem forçados a procurar abrigo. Cheryl concorda. Don desce até o porão para dar uma olhada no estoque, a fim de descobrir exatamente do que precisam e aonde tem que ir para conseguir. Olympia fala sobre relâmpagos e sobre estar do lado de fora sem proteção. Cheryl conversa com Félix a respeito do mapa. Ela diz que mapas não significam mais nada hoje em dia. Don fala sobre a organização dos quartos. Olympia descreve um tornado que ocorreu quando ela era jovem. Cheryl e Félix começam a discutir. Olympia soa um pouco histérica. Don está ficando irritado.
Mallory, cansada do pânico crescente, resolve, por fim, se manifestar. Pessoal, diz, há coisas que poderíamos estar fazendo. Bem aqui dentro dessa casa. Temos que preparar o jantar. Ninguém levou o balde de merda para fora durante o dia todo. O porão pode ficar mais bem organizado do que está. Félix, você e eu podemos conferir o jardim e buscar ferramentas, alguma coisa que deixamos para trás. Alguma coisa que podemos usar. Cheryl, você tem que dar comida aos pássaros. Gary, Dom, por que não fazem os telefonemas? Liguem para qualquer combinação de números. Quem sabe alguém atende. Olímpia, seria ótimo se você lavasse as roupas de cama. Fizemos isso na semana passada, mas, como tomamos poucos banhos por aqui, são as pequenas coisas, como lençóis limpos, que tornam o dia a dia mais suportável. Os moradores da casa olham para Mallory como se ela fosse uma estranha. Por um instante, ela sente vergonha por se afirmar. Mas, então, aquilo funciona. Gary anda em silêncio até o telefone. Cheryl vai até a porta do porão. Logo, logo vai dar à luz, disse Tom a ela antes de sair. Mallory pensa nisso enquanto os moradores se ocupam com suas tarefas, e ela e Félix vão pegar as vendas. Pensa nas coisas que Jules e Tom podem trazer. Será que há alguma coisa, qualquer coisa, que eles possam trazer que faça o bebê dela ter uma vida melhor? Ao pegar uma venda, Mallory se sente esperançosa. Capítulo 33. O rio vai se dividir em 4 canais, disse o homem. O que você precisa pegar é o segundo à direita. Então não adianta se agarrar à margem direita e torcer para dar certo. É complicado. E você vai ter que abrir os olhos. Mallory está remando. E é assim que você vai saber que chegou a hora, explicou o homem. Vai ouvir uma gravação. Uma voz. Não podemos ficar o dia todo na beira do rio. É perigoso demais. Em vez disso, instalamos um alto-falante lá. A gravação toca sem parar. Você vai ouvir. É alta, clara. E, quando ouvir, vai ter que abrir os olhos. A dor no ombro vem em ondas. As crianças, ao ouvirem a mãe resmungar, oferecem ajuda. No primeiro ano que passou sozinha com as crianças, ela ouvia a voz de Tom o tempo todo. Tantas ideias dele foram apenas enunciadas, nunca realizadas. Mallory, sem nada para fazer, tentou concretizar muitas delas. A gente deveria colocar microfones no jardim, disse ele uma vez. A ideia de Tom era aprimorar o sistema de alarme dos pássaros para amplificadores. Mallory, sozinha com 2 recém-nascidos, queria os microfones. Mas como ela conseguiria microfones, amplificadores e fios encapados? Podemos ir de carro até algum lugar, disse Tom um dia. Isso é maluquice, respondeu Dom. Não, não é. É só dirigir devagar. As ruas estão vazias. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Enquanto rema, Mallory se lembra de um momento decisivo no espelho do banheiro. Ela vira outros rostos espelhados. Olímpia, Tom, Shannon. Todos imploravam, pedindo-lhe que saísse da casa, que fizesse alguma coisa para melhorar a segurança das crianças. Teria que arriscar a própria segurança. Tom e Jules não estavam lá para fazer isso por ela. A voz de Tom naquela época. Sempre a voz de Tom. Na cabeça de Mallory. No quarto. No espelho. Reforce os para-choques do Jeep de Cheryl. Pinte as janelas de preto. Não se preocupe com o que atropelar. Apenas continue. Dirija a 10, 12 km por hora. Agora você tem bebês em casa, Mallory. Precisa saber se alguma coisa estiver à espreita. Se alguma coisa estiver por perto. Os microfones vão ajudá-la a descobrir isso. Ao sair do banheiro, ela foi até a cozinha. Então estudou o mapa que Félix, Jules e Tom haviam usado certa vez para planejar o caminho até a casa de Tom a pé. Ainda havia as anotações deles no papel. Os cálculos de Félix. Usando a escala, ela fez seus próprios cálculos. Queria o sistema de alarme avançado de Tom. Precisava disso. No entanto, apesar da determinação recém-descoberta em si mesma, não sabia para onde ir certa noite, bem tarde, enquanto os bebês dormiam. Ela se sentou à mesa da cozinha e tentou se lembrar da primeira vez que dirigira até a casa. Fazia menos de 1 ano. Na época, sua mente se concentrara no endereço do anúncio. Mas por quais lugares ela passará no caminho? Ela tentava se lembrar. Uma lavanderia. Ótimo. O que mais? As vitrines estavam vazias. Parecia uma cidade fantasma e você estava preocupada com a possibilidade de as pessoas que haviam publicado o anúncio não estarem mais na casa. Achou que talvez tivessem enlouquecido ou colocado tudo no carro e dirigido para bem longe. Isso, muito bem. O que mais? Uma padaria. Ótimo. O que mais? O que mais? É um bar. Muito bem. O que estava escrito na fachada? Não sei. Que pergunta ridícula. Você não se lembra da tristeza que sentiu ao ver o nome da... O nome da... Do quê? O nome da banda? Da banda? Você leu o nome de uma banda que se apresentaria numa data, 2 semanas antes. Qual era? Nunca vou me lembrar do nome da banda. Tudo bem, mas e da sensação? Não me lembro. Lembra, sim. Da sensação. Eu estava triste. Assustada. O que eles faziam lá? O quê? No bar. O que eles faziam lá? Não sei. Bebiam. Comiam. Isso. E o que mais? Dançavam? Dançavam. Isso. E o quê? Como eles dançavam? Não sei. Dançavam ao som de quê?
De música. Da banda. Mallory levou a mão à testa e sorriu. Isso. Eles dançavam ao som da banda. E a banda precisava de microfones. A banda precisava de amplificadores. As ideias de Tom permaneciam na casa feito fantasmas. Faça como nós, diria ele. Como Jules e eu no dia em que demos uma volta no quarteirão. Você não podia participar de muitas daquelas atividades, Mallory, mas agora pode. Jules e eu saímos para procurar cachorros e depois os usamos para chegar à minha casa. Pense nisso, Mallory. Tudo meio que se seguiu, cada passo permitiu que o seguinte acontecesse. Tudo porque não ficamos parados. Nós corremos riscos. Agora você tem que fazer o mesmo. Pinte o para-brisa de preto. Dom havia rido quando Tom sugerira dirigir às cegas. Mas foi exatamente isso que ela fez. Victor a ajudaria. Jules uma vez impedira que o cachorro fosse usado daquela maneira. Mas Mallory tinha 2 recém-nascidos no quarto no fim do corredor. As regras eram diferentes agora. Seu corpo ainda doía por causa do parto. Os músculos das suas costas estavam sempre tensos. Quando se mexia rápido demais, parecia que sua virilha poderia arrebentar. Ficava exausta com facilidade. Nunca tivera o descanso que toda nova mãe merece. Victor, pensou então, ele vai proteger você. Ela pintou o para-brisa de preto com a tinta que tinha no porão. Prendeu meias e suéteres na parte interna do vidro. Usando a cola para madeira que achou na garagem e a fita adesiva que estava no porão, prendeu cobertores e colchões nos para-choques. Tudo isso na rua. Tudo isso vendada. Tudo isso enquanto sofria com a dor de ser uma nova mãe, punida a cada movimento de seu corpo. Ela teria que deixá-los em casa. Iria sozinha. Dirigiria 400 metros na direção oposta da que tinha vindo. Viraria à esquerda e seguiria por mais 6 quilômetros. Depois viraria à direita e dirigiria por outros 4 quilômetros. Ela teria que procurar o bar a partir dali. Levaria comida para Victor. Ele a guiaria de volta para o carro, de volta para a comida, quando ela precisasse. 10 a 12 quilômetros por hora parecia razoável. Seguro o bastante. Mas, na primeira vez em que tentou, descobriu como seria difícil. Apesar das precauções, dirigir sem enxergar era assustador. O jipe chacoalhava violentamente enquanto ela passava por cima de coisas que nunca conseguiria identificar. Bateu na calçada umas 20 vezes. Em 2, atingiu postes. Uma vez bateu em um carro estacionado. Era puro suspense, horrível. A cada giro do odômetro, ela esperava uma colisão, um ferimento. Uma tragédia. Quando retornou para casa, os nervos estavam em frangalhos. Voltará de mãos vazias e duvidava de que teria coragem para tentar de novo. Mas tentou. Ela encontrou a lavanderia na 7ª tentativa. E, como se lembrava de tê-la visto na primeira vez que dirigiu até a casa, aquilo deu a Mallory coragem para tentar de novo. Vendada e assustada, ela entrou em uma loja de botas, num café, numa sorveteria e num teatro. Ouviu seus sapatos ecoarem no chão de mármore da recepção de um escritório. Derrubou uma prateleira cheia de cartões no chão. Mesmo assim, não conseguiu encontrar o bar. Então, no 9º dia à tarde, Mallory entrou por uma porta de madeira destrancada e imediatamente soube que havia chegado. O cheiro de frutas azedas, de fumaça seca e de cerveja foi mais acolhedor do que qualquer um que já sentirá. Ajoelhando-se, ela abraçou Victor pelo pescoço. Encontramos, disse. Seu corpo estava dolorido. A cabeça doía. A boca estava seca. Imaginava sua barriga como um balão murcho, morto. Mas havia chegado. Ela passou muito tempo procurando o balcão do bar. Esbarrando em cadeiras, bateu o cotovelo com força numa pilastra. Tropeçou uma vez, mas uma mesa evitou que ela caísse no chão. Passou bastante tempo tentando entender o equipamento com os dedos. Será que ali era a cozinha? Será que aquilo era usado para misturar os drinks? Victor a puxou, brincando, e ela se virou e bateu a barriga em algo duro. Era o bar. Depois de amarrar a coleira de Victor no que acreditava ser um banco de metal, Mallory entrou atrás do balcão e tateou as garrafas. Cada movimento era uma lembrança de quão recente tinha sido seu parto. Uma a uma, levou as garrafas ao nariz. Uísque, algo de pêssego, algo de limão, vodka, gin e, por fim, rum. O mesmo que os moradores da casa haviam tomado na noite em que Olímpia chegará. Era bom sentir aquilo nas mãos. Como se ela tivesse esperado 1000 anos para segurar aquela garrafa. Ela carregou consigo por todo o bar. Ao encontrar o banco, sentou-se, levou a garrafa à boca e bebeu. O álcool se espalhou pelo corpo de Mallory. E, por um instante, aliviou a dor. Na sua escuridão particular, se deu conta de que uma criatura poderia estar sentada no bar ao lado dela. Talvez o lugar estivesse cheio delas. 3 por mesa. Observando-a em silêncio. Observando a mulher vendada, desesperada, e o seu cão-guia. Mas, naquele instante, por um segundo, ela não se importou. Victor chamou. Quer um pouco? Precisa de um gole? Nossa, aquilo era bom. Ela bebeu outro gole, lembrando-se de como uma tarde em um bar podia ser maravilhosa. Esqueça os bebês, esqueça a casa, esqueça tudo. Victor, isso é bom. Mas o cachorro, notou ela, estava inquieto. Puxava a coleira presa ao banco. Mallory bebeu de novo. E Victor choramingou. Victor? O que foi? O cão puxava a coleira com mais força. Estava choramingando, e não rosnando. Mallory o escutou. Parecia ansioso demais. Ela se levantou, o desamarrou e deixou guiá-la. Para onde estamos indo, Victor? Ela sabia que ele a estava levando de volta para a porta por onde haviam entrado. Os dois esbarraram em mesas pelo caminho. As patas de Victor escorregaram nos ladrilhos e Mallory bateu a canela numa cadeira. O cheiro era mais forte ali. O cheiro do bar.
E só. Vitor? O cão havia parado. Então começou a arranhar algo no chão. É um rato, pensou Mallory. Deve haver muitos aqui. Ela fez um movimento circular com o pé, examinando a área, e bateu em algo pequeno e duro. Puxando Vitor para o lado, tateou o chão com cuidado. Pensou nos bebês e em como morreriam sem ela. O que é isso, Vitor? Era uma espécie de anel. Parecia de aço. Havia uma pequena corda. Examinando-a, vendada, Mallory entendeu o que era. Ela se levantou. É a porta do porão, Vitor. O cachorro respirava ofegante. Vamos deixá-la fechada. Temos que pegar algumas coisas aqui. Mas Vitor a puxou de novo. Pode ter gente lá embaixo, pensou Mallory. Escondida. Morando lá embaixo. Pessoas que poderiam ajudá-la a criar os bebês. Olá, chamou ela. Mas não houve resposta. Suor escorria por baixo da sua venda. As unhas de Vitor arranhavam a madeira. O corpo de Mallory pareceu se partir ao meio quando ela se ajoelhou e puxou a porta. O cheiro que subiu a sufocou. Mallory sentiu rum voltar à boca e vomitou, ainda parada ali. Vitor, disse, ofegante. Tem alguma coisa apodrecendo lá embaixo. Alguma coisa. Então ela sentiu um medo realmente escaldante. Não o tipo de medo que uma mulher sente enquanto dirige com um para-brisa pintado de preto, mas o tipo que assomete uma pessoa vendada que, de repente, percebe que há mais alguém no mesmo cômodo. Ela estendeu a mão para fechar a porta, temendo a possibilidade de tropeçar, cair no porão e encontrar o que quer que houvesse lá no fundo. O fedor não era de comida podre. Não era de bebida estragada. Vitor. O cachorro a puxava, louco para ir até a fonte daquele cheiro. Vitor, pare. Mas ele continuou. Esse é o cheiro de uma cova. Da morte. Depressa, desesperada, Mallory puxou Vitor para fora daquele local e voltou para o bar. Então procurou uma pilastra. Encontrou uma de madeira. Amarrou a coleira a ela e segurou a cara do cachorro entre as mãos, implorando para que o animal se acalmasse. Temos que voltar para os bebês, disse. Você tem que se acalmar. Mas a própria Mallory precisava se acalmar. Nunca conseguimos entender como os animais são afetados. Nunca descobrimos isso. Ela se virou, mesmo sem enxergar, para o corredor que levava ao porão. Vitor, disse, os olhos cheios de lágrimas. O que você viu lá embaixo? O cão estava parado. Ofegante. Ofegante demais. Vitor? Ela se levantou e se afastou dele. Vitor, só vou andar um pouco por aqui. Vou procurar os microfones. Uma parte de Mallory começou a morrer. Era como se ela mesma estivesse enlouquecendo. Pensou em Jules. Ele amava aquele cachorro mais do que a si mesmo. Aquele cão era a última e única ligação que Mallory tinha com quem morou na casa. Vitor soltou um rosnado atormentador. Era um som que ela nunca ouvirá. De nenhum cachorro da terra. Vitor, sinto muito por termos vindo aqui. Sinto muito mesmo. O cão se movimentou violentamente e Mallory achou que ele tivesse se soltado. A viga de madeira se partiu. Vitor latiu. Mallory, recuando, sentiu algo, uma espécie de plataforma, atrás dos joelhos cansados. Vitor, não. Por favor. Sinto muito. O cachorro balançou o corpo, batendo em uma mesa. Ai, meu Deus. Vitor, pare de rosnar. Pare. Por favor. Mas Vitor não conseguia parar. Mallory tateou a plataforma carpetada atrás dela. Arrastou-se até ela, com medo de dar as costas para o que Vitor tinha visto. Encolhida e tremendo, ouviu o cachorro enlouquecer. O barulho do animal fazendo xixi. O som dos dentes batendo uns nos outros enquanto ele mordia o ar vazio. Mallory gritou. Por instinto, procurou uma ferramenta, uma arma e percebeu que suas mãos agarraram uma pequena haste de metal. Lentamente, ela se levantou, tateando o objeto. Vitor mordeu o ar. Outra vez. Parecia que seus dentes estavam se quebrando. Na ponta da haste de metal, os dedos de Mallory cobriram um objeto curto e oblongo. Na extremidade, sentiu algo que parecia uma rede de metal. Ela arquejou. Estava em cima da plataforma. E segurava nas mãos o que tinha vindo buscar. Ela segurava um microfone. Ouviu o osso de Vitor se quebrar. Os músculos e a pele tinham se rasgado. Vitor. Ela pôs o microfone no bolso e caiu de joelhos. Mate o cachorro, pensou. Mas ela não era capaz. Mallory vasculhou obcecadamente o palco. Atrás dela, parecia que Vitor havia mastigado a própria perna. Seu corpo está em cacos. Vitor está morrendo. Mas há 2 bebês dentro de caixas em casa. Eles precisam de você, Mallory. Precisam de você, precisam de você, precisam de você. As lágrimas encharcaram sua venda até escorrerem pelo rosto. Sua respiração vinha em ondas ofegantes. De joelhos, ela seguiu um fio até um pequeno objeto quadrado na ponta do palco. Encontrou mais 3 fios, que levavam a 3 outros microfones. Vitor produziu um ruído que nenhum cachorro deveria fazer. Parecia quase humano, tamanho era o seu desespero. Mallory reunia todos os objetos que podia. Os amplificadores, pequenos o bastante para serem carregados. Os microfones. Os fios. Um tripé. Sinto muito, Vitor. Sinto muito, Vitor. Desculpe. Quando se levantou, Mallory achou que seu corpo não aguentaria. Pensou que, se usasse um pouco menos de força, cairia para sempre. Contudo, ficou de pé. Enquanto Vitor continuava a se agitar, Mallory tateou o caminho com as costas encostadas na parede. Por fim, desceu do palco. Vitor viu alguma coisa. Onde estava aquilo agora? Era impossível conter as lágrimas. Entretanto, uma sensação mais forte a invadiu, uma calma preciosa. A maternidade.
Como se Mallory fosse uma estranha para si mesma e agisse apenas pelos bebês. Ao atravessar o bar, ela se aproximou bastante de Victor para sentir parte dele se esfregar na sua perna. Seria a lateral do corpo do cachorro? O focinho? Será que estava se despedindo? Ou teria jogado a própria língua para ela? Seguindo pelo bar, Mallory voltou por onde haviam entrado. A porta aberta do porão estava próxima, mas ela não sabia onde. Fique longe de mim. Fique longe de mim. Lutando para carregar o equipamento, Mallory deu um passo adiante e não sentiu o chão sob seu sapato. Perdeu o equilíbrio. Quase caiu. Então se aprumou. Sua voz parecia a de um estranho enquanto gritava antes de sair do bar. O sol pareceu quente em sua pele. Ela andou depressa de volta para o carro. Seus pensamentos estavam eletrizados. Tudo acontecia rápido demais. Ela escorregou na calçada de concreto e bateu com força no carro. Muito agitada, guardou depressa as coisas no porta-malas. Quando se sentou ao volante, desatou a chorar. A crueldade. Aquele mundo. Victor. A chave estava na ignição e Mallory ia virá-la. Então, com o cabelo preto molhado de suor, ela hesitou. Quais eram as chances de algo ter entrado no carro? Quais eram as chances de algo estar sentado ao lado dela, no banco do carona? Se alguma coisa estivesse ali, ela estaria levando para as crianças. Para ir para casa, disse a si mesma, e até a voz em sua mente tremia, até a voz em sua mente parecia estar chorando. Você precisa olhar para o odômetro de qualquer jeito. Ela agitou as mãos, às cegas, no carro. Seus braços bateram descontroladamente no painel, no teto, socaram as janelas. Arrancou a venda. Viu o para-brisa negro. Estava sozinha ali dentro. Usando o odômetro, dirigiu os mesmos 4 quilômetros de volta, depois 6 até a rua Shillington, depois mais 400 metros até a casa, batendo em todos os meios-fios e placas no caminho. Estava a apenas 8 quilômetros por hora. Pareceu uma eternidade. Depois de estacionar, reuniu o que havia encontrado. Dentro de casa, com a porta fechada atrás dela, Mallory abriu os olhos e correu para o quarto dos bebês. Estavam acordados. Os rostos, vermelhos. Chorando. Com fome. Muito tempo depois, ela estava deitada, tremendo, no chão úmido da cozinha. Encarava os microfones e os 2 pequenos amplificadores ao seu lado, lembrando-se dos barulhos que Victor havia feito. Cachorros não são imunes. Cachorros podem enlouquecer. Cachorros não são imunes. E, sempre que achava que pararia de chorar, ela recomeçava. Capítulo 34. Mallory está no banheiro do segundo andar. É tarde e a casa está em silêncio. Os moradores estão dormindo. Ela pensa na mala de Gary. Tom pediu a ela que fosse uma líder na ausência dele. Mas a mala a incomoda. Assim como o interesse repentino de Don em Gary. Assim como tudo que Gary diz daquela maneira majestosa e artificial. Bisbilhotar é errado. Quando pessoas são forçadas a viver juntas, a privacidade é essencial. Mas isso não é dever dela? Na ausência de Tom, não cabe a ela descobrir se suas suspeitas são verdadeiras. Mallory presta atenção no corredor. Não há movimento algum na casa. Ao sair do banheiro, ela se vira para o quarto de Cheryl e vê a silhueta da moça, descansando. Ao dar uma espiada no quarto de Olympia, ouve um ronco leve. Em silêncio, Mallory desce a escada, apoiada no corrimão. Ela entra na cozinha e acende a luz do fogão. É fraca e produz um zumbido baixo. Mas basta. Ao entrar na sala de estar, Mallory vê os olhos de Victor a encarando de volta. Félix dorme no sofá. O espaço no chão que costuma ser ocupado por Tom está vazio. Passando pela cozinha, ela se aproxima da sala de jantar. A luz abafada do fogão é suficiente apenas para ela ver o corpo de Gary deitado no chão. Ele está de costas, dormindo. É o que ela acha. A mala está apoiada na parede, ao alcance da mão dele. Devagar, Mallory atravessa a sala de jantar. O piso rende sob o peso de seu corpo. Ela para e observa atentamente a boca aberta e barbada de Gary. Ele ronca um pouco, de forma lenta e regular. Prendendo a respiração, Mallory dá um último passo até o homem e para. Acima dele, ela o examina com cautela, sem se mexer. Então se ajoelha. Gary bufa. O coração de Mallory dá um pulo. Ela espera. Para pegar a mala, ela precisa estender a mão por cima do peito dele. Seu braço passa a centímetros da camisa de Gary. Seus dedos agarram a alça quando o homem ronca de novo. Ela se vira. Ele está olhando para ela. Mallory fica paralisada. Analisa os olhos de Gary. Expira devagar. Os olhos dele não estão abertos. As sombras a enganaram. Rapidamente, ela ergue a mala, levanta-se e sai da sala. Na porta do porão, Mallory para e escuta. Não houve movimento algum vindo da sala de jantar. A porta se abre devagar e sem fazer barulho, mas Mallory não consegue evitar o rangido das dobradiças. Parece mais alto do que de costume, como se a casa toda estivesse rangendo lentamente. Com apenas espaço suficiente para entrar, ela desliza para dentro. A casa fica em silêncio de novo. Ela desce devagar a escada até o chão de terra. Está nervosa. Leva tempo demais para encontrar a cordinha que acende a luz. Quando consegue, o cômodo é inundado por uma luz amarela brilhante. Brilhante demais. Parece que vai acordar Cheryl, que dorme 2 andares acima dali. Observando ao redor, ela espera.
Consegue ouvir a própria respiração cansada. Nada mais. Seu corpo dói. Ela precisa descansar. Mas, agora, só quer saber o que Gowry trouxe com ele. Andando até o banquinho de madeira, ela se senta. Abre a mala. Dentro, vê uma escova de dentes gasta. Meias. Camisetas. Uma camisa de botão. Desodorante. E papéis. Um caderno. Mallory olha para a porta do porão. Tenta ouvir passos. Não há nenhum. Pega o caderno debaixo das roupas e põe a mala no chão. O caderno tem uma capa azul, bem limpa. As pontas não estão retorcidas. É como se Gowry o tivesse guardado, preservado, nas melhores condições que podia. Ela o abre. E lê. A letra manuscrita é tão precisa que a assusta. É desenhada de forma meticulosa. Quem quer que tenha escrito fez aquilo com muita paixão. Com orgulho. Enquanto folheia as páginas, ela vê que umas sentenças foram redigidas da forma tradicional, da esquerda para a direita, outras na direção contrária, da direita para a esquerda. Algumas, no meio do caderno, começam no topo da página e descem. No fim, as frases giram em espirais precisas, ainda perfeitas, criando padrões e desenhos estranhos com palavras. Conhecer o teto da mente humana é saber o poder total dessas criaturas. Se for uma questão de compreensão, com certeza então o resultado de qualquer encontro com elas deve ser muito diferente para cada homem. O meu teto é diferente do seu. Muito diferente dos macacos desta casa. Os outros, engolfados como estão nessa histeria hiperbólica, são mais suscetíveis às regras que aplicamos às criaturas. Em outras palavras, esses simplórios, com seus intelectos infantis, não vão sobreviver. Mas alguém como eu, bem, já comprovei meu argumento. Mallory vira a página. Que tipo de homem se acovarda quando o fim do mundo chega? Quando seus irmãos estão se matando, quando as ruas residenciais dos Estados Unidos estão infestadas de assassinatos? Que tipo de homem se esconde atrás de cobertores e vendas? A resposta é a maioria dos homens. Disseram a eles que poderiam enlouquecer. Então eles enlouquecem. Mallory olha para a escada do porão. A luz do fogão é visível através do pequeno espaço na fresta da porta. Ela acha que deveria tê-la apagado. Pensa em fazer isso agora. Então vira a página. Fazemos isso com nós mesmos, fazemos isso com nós mesmos, fazemos isso com nós mesmos. Em outras palavras, guarde isto, o homem é a criatura que ele teme. É o caderno de Frank. Mas por que está com Gowry? Porque foi ele que escreveu, é claro. Porque, Mallory sabe, Frank não arrancou as cortinas da antiga casa de Gowry. Foi Gowry quem fez isso. Mallory se levanta, o coração disparado. Tom não está em casa. Tom está caminhando 5 quilômetros até a casa dele. Ela encara a base da porta do porão. Vê a luz do fogão. Espera que a sombra de sapatos a obscureçam de repente. Procura uma arma nas prateleiras. Se ele vier, com o que pode matá-lo. Mas nenhum sapato esconde a luz e Mallory aproxima o caderno do rosto. E então lê, falando racionalmente, com o objetivo de provar minha teoria a eles, não tenho escolha. Escreverei isso 1000 vezes até me convencer a fazê-lo. 2000. 3. Esses homens se negam a conversar. Apenas provas os convencerão. Mas como provarei a eles? Como farei com que acreditem? Vou retirar as cortinas e destrancar as portas. Nas margens estão anotações numeradas e os números correspondentes foram escritos com cuidado na parte de cima. Há uma nota 2343. Esta é a 2344. Interminável, incansável, brutal. Mallory vira a página. Um barulho vem do andar de cima. Ela olha para a porta. Está com medo de piscar, de se mover. Então espera e observa. Com os olhos na porta, ela pega a mala e guarda o caderno de volta embaixo das coisas de Gowry. Está do lado certo? Era assim que estava antes. Ela não sabe. Ela não sabe. Mallory fecha a mala e puxa a cordinha da lâmpada. Fecha os olhos e sente a terra fria sob seus pés. Volta a abrir os olhos. A escuridão absoluta é interrompida apenas pela luz do fogão que passa pela fresta sob a porta. Ela observa e espera. Atravessa o porão, seus olhos se acostumando à escuridão enquanto sobe a escada com cuidado e pressiona a orelha na porta. Fica ouvindo, respirando de forma irregular. A casa está em silêncio de novo. Gowry está parado na outra ponta da cozinha. Está observando a porta do porão. Quando você abrir, ele vai lhe cumprimentar. Ela espera. E espera. E não escuta nada. Abre a porta. As dobradiças rangem. Com a mala na mão, os olhos de Mallory vasculham a cozinha. O silêncio é alto demais. Mas não há ninguém ali. Ninguém está esperando por ela. Com a mão na barriga, Mallory se espreme pelo batente da porta e a fecha. Olha para a sala de estar. Para a sala de jantar. Para a sala de estar. Para a de jantar. Na ponta dos pés, passa pela cozinha e entra, por fim, na sala de jantar. Gowry ainda está deitado de costas. O peito dele sobe e desce. Ele resmunga baixinho. Ela se aproxima. Ele se mexe. Ela espera. Ele se mexeu. Foi apenas o braço. Mallory observa Gowry, encarando seu rosto, seus olhos fechados. Depressa, ela se ajoelha ao lado dele, a centímetros de sua pele, e põe a mala apoiada na parede de novo. Era deste lado que estava? Ela a deixa ali. Levanta-se e sai correndo da sala. Na cozinha, sob o brilho da luz, os olhos de alguém encontram os dela. Mallory fica paralisada. É Olímpia. O que você está fazendo? Sussurra Olímpia. Nada, responde Mallory, ofegante. Achei que tivesse deixado alguma coisa aqui. Tive um sonho horrível, afirma. Mallory anda até ela, com os braços estendidos. Leva a amiga de volta para o andar de cima. As duas sobem a escada juntas.
Já no topo, Mallory olha para baixo. Preciso contar ao Tom, diz. Sobre o meu sonho? Mallory olha para Olímpia e balança a cabeça. Não, não, desculpe, não. Mallory? Oi, você está bem? Olímpia. Preciso do Tom. Bem, ele foi embora. Mallory encara o pé da escada. A luz do fogão ainda está acesa. Parte dela se espalha pela sala de estar, de forma que se alguém entrasse na cozinha, vindo da sala de jantar, conseguiria ver a sombra das duas. Ansiosa, ela observa intensamente o cômodo mal iluminado, esperando, pela sombra, certa de que ela surgirá. Enquanto observa, pensa no que Olímpia acabou de dizer. Tom foi embora. Ela imagina a casa como se fosse uma grande caixa. Quer sair daquela caixa. Tom e Jules, mesmo do lado de fora, ainda estão naquela caixa. O planeta inteiro está trancado nela. O mundo está confinado à mesma caixa de papelão que abriga os pássaros do lado de fora. Mallory entende que Tom está procurando uma maneira de abrir a tampa. Busca uma saída. Mas ela se pergunta se não há outra tampa acima daquela, e depois mais uma. Encaixotados, pensa. Para sempre. Capítulo 35. Faz uma semana que Tom e Julie saíram para percorrer os 5 quilômetros com os esquis. Agora, mais do que tudo, Mallory quer os dois em casa. Quer ouvir uma batida na porta e sentir o alívio de tê-los de volta. Quer saber o que encontraram e ver o que trouxeram. Quer contar a Tom o que leu no porão. Não voltou a dormir na noite anterior. Na escuridão do seu quarto, pensou apenas no caderno de Gary. Ela está no hall de entrada agora. Parece se esconder do resto da casa. Não pode contar a Félix. Ele é capaz de fazer alguma coisa. Ele diria algo. Mallory quer que Tom e Jules estejam em casa caso ele faça isso. Félix precisaria dos dois. Quem sabe do que Gary é capaz? O que ele fez? Não pode conversar com Cheryl. Ela é temperamental e forte. Fica furiosa. Faria alguma coisa antes mesmo de Félix. Olímpia só ficaria com mais medo. Ela não pode falar com Gary. Não vai. Não sem a presença de Tom. No entanto, apesar da transformação dele, apesar do seu humor imprevisível, Mallory acha que talvez possa conversar com Dom. A bondade nele, pensa. Sempre houve. Gary tem sido o diabinho no ombro de Dom há semanas. Dom precisava de alguém assim na casa. Alguém que vê o mundo de um jeito mais parecido com o dele. No entanto, será que o ceticismo de Dom não poderia ser útil nessa situação? Será que ele não imaginou, depois de todas as conversas que teve com Gary, que pode haver algo errado com o recém-chegado? Gary dorme com a mala ao alcance da mão. Ele se preocupa com ela. Ele se importa e acredita no que está escrito ali. Tudo naquele novo mundo é complicado, pensa ela, mas nada é tão difícil quanto a descoberta do caderno de Gary durante a ausência de Tom. Ele pode ficar ausente por um bom tempo. Pare. Para sempre. Pare. Ele pode estar morto. Podem tê-lo matado na rua, bem ali perto de casa. O homem pelo qual você tanto espera pode estar morto há uma semana, a apenas um gramado de distância. Não está. Ele vai voltar. Talvez. Vai. Talvez. Mapearam tudo com Félix. O que Félix sabe? Fizeram tudo juntos. Tom não correria o risco se não soubesse que tinha uma chance real de conseguir. Lembra-se do vídeo a que George assistiu? Tom se parece muito com George. Pare. Mas parece. Ele idolatra o cara. E os cachorros? Não sabemos se os cães são afetados. Não. Mas podem ser. Imagine como seria. Um cachorro enlouquecendo. Por favor, não. Pensamentos necessários. Visões necessárias. Tom pode não voltar. Ele vai. Mas, se não voltar, você vai ter que contar a outra pessoa. Tom vai voltar. Faz uma semana. Ele vai voltar. Você não pode contar a Gary. Fale com alguém primeiro. Dom. Não. Não. Com ele, não. Félix. Dom vai matar você. O quê? Dom mudou. Mallory. Está diferente. Não seja tão inocente. Ele não machucaria a gente. Machucaria, sim. Mataria todos vocês com o machado do jardim. Pare. Ele não liga para a vida. Mandou você cegar seu bebê, Mallory. Ele não machucaria a gente. Machucaria. Fale com Félix. Félix vai contar para todo mundo. Diga a ele para não fazer isso. Converse com Félix. Tom pode não voltar. Mallory sai do hall. Cheryl e Gary estão na cozinha. Ele está à mesa, sentado, usando uma concha para tirar ervilhas de uma lata. Boa tarde, diz ele, daquela maneira que o faz parecer responsável pela tarde ser boa. Mallory acha que ele percebeu. Acha que ele sabe. Ele estava acordado. Boa tarde, responde ela. Mallory anda até a sala de estar, deixando-o para trás. Félix está sentado ao lado do telefone. O mapa está aberto na mesa lateral. Não entendo, diz, confuso. Félix não parece bem. Não tem comido direito. As garantias que deu a Mallory uma semana antes não existem mais. Faz tanto tempo, Mallory. Sei que Tom saberia o que fazer lá fora, mas já faz tanto tempo. Você precisa pensar em outra coisa, afirma Cheryl, enfiando a cabeça para dentro da sala. É sério, Félix. Pense em outra coisa. Ou simplesmente saia sem uma venda. De um jeito ou de outro, você está ficando maluco.
Félix exala o ar ruidosamente e passa a mão pelo cabelo. Ela não pode contar a Félix. Ele está perdendo alguma coisa. Perdeu alguma coisa. Seus olhos estão sem brilho. Perdeu a sensibilidade, a racionalidade, a força. Sem dizer nada, Mallory o deixa lá. Passa por Dom no corredor. As palavras, o que descobriu no porão, ganham vida dentro dela. E quase conta. Dom, Gary não é legal. É perigoso. Guarda o caderno de Frank na mala. O quê, Mallory? É isso mesmo que acabei de dizer. Você foi bisbilhotar? Vasculhou as coisas de Gary? Sim. Por que está me dizendo isso? Dom, só preciso contar a alguém. Você entende, não é? Por que simplesmente não perguntou ao Gary? Ei, Gary. Não. Ela não pode contar a Dom. Dom também perdeu alguma coisa. Ele pode ficar violento. Assim como Gary. Um empurrão, pensa ela, e você perde o bebê. Mallory imagina Gary no topo da escada que leva ao porão. O corpo dela ferido, sangrando, encolhido ao pé dos degraus. Gosta de ler no porão, não é? Então morra aí embaixo com seu filho. Atrás de si, Mallory ouve todos os moradores na sala de estar. Cheryl conversa com Félix. Gary fala com Dom. Mallory se vira para as vozes e se aproxima da sala. Vai contar a todos. Quando entra no cômodo, seu corpo parece ser feito de gelo. Está derretendo. Como se pedaços dela mesma caíssem e afundassem sob a pressão insuportável do que está por vir. Cheryl e Olympia estão no sofá. Félix espera ao lado do telefone. Dom senta na poltrona. Gary está de pé, encarando as janelas cobertas. Quando Mallory abre a boca, Gary olha devagar por cima do ombro e encontra os olhos dela. Mallory, chama ele, objetivo, quer dizer alguma coisa? De repente, ela percebe com clareza que todos a encaram. Esperam que ela fale. É, Gary, responde ela. Quero, sim. O que é? Pergunta Dom. As palavras estão presas em sua garganta. Elas sobem como se tivessem as pernas de uma centopeia, procurando seus lábios, buscando, por fim, uma saída. Alguém se lembra da história que Gary. Mallory para. Ela e todos os outros olham para os cobertores. Os pássaros estão piando. É Tom, diz Félix, desesperado. Só pode ser. Gary encara de novo os olhos de Mallory. Há uma batida na porta da frente. Os moradores agem depressa. Félix corre para a porta. Mallory e Gary permanecem parados. Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Quando Tom chama, Mallory está tremendo de medo. Ele sabe. Então, ao ouvir a voz de Tom, Gary a deixa ali e vai até o hall de entrada. Depois de fazerem as perguntas de praxe e de todos fecharem os olhos, Mallory ouve a porta da frente se abrir. Uma lufada de ar frio entra e, com ela, a noção de quão perto Mallory esteve de confrontar Gary sem a presença de Tom. Patas de cães tocam o piso do hall. Botas. Algo atinge o batente. A porta se fecha depressa. Há o som de vassouras arranhando as paredes. Tom fala. E a voz dele é uma salvação. O meu plano era ligar para vocês da minha casa. Mas a porra do telefone não estava funcionando. Tom, diz Félix, com desespero, apesar da fraqueza. Eu sabia que vocês iam conseguir. Eu sabia. Ao abrir os olhos, Mallory não está pensando em Gary. Não está visualizando as letras desenhadas com perfeição que habitam a mala. Apenas vê que Tom e Jules estão em casa de novo. Invadimos um mercado, diz Tom. As palavras parecem impossíveis. Alguém já tinha passado por lá. Mas conseguimos muitas coisas boas. Ele parece cansado, mas bem. Os cachorros funcionaram, explica. Guiaram a gente. Está orgulhoso e feliz. Mas peguei uma coisa na minha casa que espero que nos ajude ainda mais. Félix o auxilia a tirar a mochila das costas. Tom a abre e tira algo que deixa cair no piso do hall. É uma lista telefônica. Vamos ligar para todos os números que estão aqui, diz Tom. Para cada um. E alguém vai atender. É só uma lista telefônica, mas Tom já a transformou numa fonte de inspiração. Agora, pede ele, vamos comer. Animados, os outros arrumam a sala de jantar. Olympia pega os talheres. Félix enche os copos com água do balde. Tom voltou. Jules voltou. Mallory, grita Olympia. Tem carne de caranguejo enlatada. Mallory, presa em algum lugar entre dois mundos, entra na cozinha e começa a ajudar com o jantar.